E aí, você está pensando em alugar um imóvel? Você sabe os cuidados que você deve ter antes de assinar um contrato de locação? Nessa série eu vou explicar os 5 principais cuidados que você deve ter antes de alugar um imóvel. Nesse vídeo eu vou falar sobre o contrato de locação. Eu sou o Thiago Villanova e você está assistindo mais um quadro do programa Entenda Direito da VNB TV. Antes de firmar um contrato de locação, as partes, isto é, o locador e o locatário, devem combinar as regras que valerão para essa locação. Essas regras dizem respeito ao preço do imóvel, à forma de pagamento, ao índice de reajuste, as condições em que esse imóvel está sendo entregue, as multas por qualquer violação contratual. E após estabelecidas essas regras, é redigido um documento chamado contrato de locação. O locador e o locatário vão assinar esse contrato de locação, se comprometendo a cumprir essas condições que foram estabelecidas. Esse contrato de locação vigerá até o final, sendo um contrato por prazo determinado. As regras gerais desse contrato de locação, ou seja, os deveres das partes, geralmente dizem respeito às obrigações que devam ser cumpridas nessa locação. Por exemplo, do locatário, pagar o aluguel em dia, pagar ali os encargos da locação, IPTU, condomínio, se for o caso, em dia, manter esse imóvel em boas condições, dar acesso ao locador em caso de necessidade de uma eventual vistoria, entregar ao locador as correspondências que dizem respeito a ele ou ao imóvel, ou seja, uma notificação, uma intimação, uma citação, um processo judicial que seja, e do locador entregar esse imóvel em condições de habitabilidade, ou seja, em boas condições, e realizar os reparos necessários ali no curso da locação. Esses são os deveres principais das partes num contrato de locação. Por fim, vale lembrar que o contrato de locação deve estar de acordo com a Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91. Portanto, não pode haver nenhum tipo de cláusula abusiva nesse contrato de locação, como, por exemplo, o locador exigir 2 espécies de garantia, sendo que a Lei do Inquilinato determina que só deve haver uma espécie de garantia, apresentar um índice de reajuste inferior a 12 meses. A Lei do Inquilinato reserva o direito do locador reajustar o aluguel anualmente, ou seja, a cada 12 meses. Uma outra prática abusiva diz respeito à cobrança de multa contratual, que geralmente quando você rescinde esse contrato de locação faltando 2 meses, 3 meses, 6 meses para o término desse contrato, é comum do locador exigir que o pagamento dessa multa contratual, que geralmente são de 3 meses, seja feita de forma integral. Isso é uma prática abusiva quando se está próximo do final do contrato. Por isso essa multa deve ser cobrada de forma proporcional ao período de locação utilizado pelo locatário. Então é importante você saber que, ainda que se tenha uma cláusula abusiva nesse contrato de locação e ela esteja em desacordo com a Lei do Inquilinato, o locatário pode requerer a anulação dela em juízo. E aí, você entendeu direito sobre o que é um contrato de locação? No próximo vídeo, no 5º vídeo dessa série, eu vou falar sobre o término da locação e a entrega do imóvel ao locador. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Seja um cidadão consciente, entenda seus direitos.